todos e a todas. Nós começamos agora o nosso segundo episódio do podcast Diálogos Finde e hoje nós vamos falar sobre o efeito da enchente sobre o estoque do capital fixo no Rio Grande do Sul. Então, agora a gente vai se aprofundar num caso mais recente que nós tivemos que evidencia essa crise climática que nós já estamos vivendo há um tempo e que agora ela está mais palpável do que nunca. Então, hoje eu tenho a honra de ter comigo o professor Alessandro Miebach e o professor Adalmir Marchetti. E antes da gente iniciar, eu queria dar um espaço para eles se apresentarem, contarem um pouquinho dos esforços de pesquisa deles. Eu acho que eu começo, então. Meu nome é Alessandro Miebach, é uma felicidade estar aqui com vocês do Finde, é um prazer, uma alegria. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, professor do programa de pós-graduação em economia, na linha de pesquisa, na linha de desenvolvimento. A gente tem trabalhado com economia política, economia brasileira e alguma coisa de contabilidade social, né? Então, trabalho muitos anos em parceria com o professor Adalmir Marchetti e a gente tem tentado aí pesquisar esses temas associados à lucratividade, à própria questão do estoque de capital fixo. Acho que é isso. Adalmir. Meu nome é Adalmir Marchetti, né? Eu sou professor de economia na PUC e leciono também, né, no programa de pós-graduação em economia da PUC. Tenho feito, eu e o Alessandro, nós temos feito vários trabalhos juntos, né, procurando entender principalmente por que o Brasil cresce pouco a partir de 1980, quando o Brasil entra, digamos, na idade dourada do desenvolvimento capitalista da década, né, do final da Segunda Guerra Mundial, a meados da década de 70, era um dos países que mais crescia no mundo. Então a gente tem procurado, né, desenvolver essas questões e analisar a economia, né, de uma perspectiva dos países em desenvolvimento, né, ou dos países subdesenvolvidos, como a gente quer, né, sob a ótica, digamos, né, de uma tradição marxista, onde a taxa de lucro, né, ocupa um papel especial, né, na nossa análise, né, e a gente tem produzido bastante nos últimos anos, né, e fazendo uma certa propaganda, né, Alessandro? Mostrar aqui o livro que a gente acabou de publicar. Não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver. Ó. Aí. Legal, Aqui, legal. Desenvolvimento Desigual e Capitalismo. Catching Up and Falling Behind in the Global Economy. Né? Vocês estão convidados, né, a darem uma olhada no livro. Né? A gente deixa a referência do livro na descrição do vídeo, então. Tá, ok. Tá. Depois a gente faz isso. Tá? Então é isso, né? Então, assim, estamos aí na luta e tentando entender, digamos, né, a economia, né? E isso, talvez uma pergunta importante, né? Porque, digamos, a gente foi estudar economia, né? E talvez a resposta é que a economia nos ajuda a entender um pouco melhor o mundo. Legal. É muito bom ter vocês aqui, justamente porque a nossa ideia é que o Diálogos Finde abra um espaço para a gente falar de economia a partir de perspectivas diferentes daquela que estão na grande mídia, né? Das perspectivas que aparecem na grande mídia. Então, é muito interessante ter vocês aqui. E o que a gente vai conversar hoje é justamente uma questão central ali em contabilidade social, né? Que eu e o professor Alessandro, inclusive, já dividimos uma disciplina sobre isso, mas a questão de capital fixo, né? Então, eu queria que vocês apresentassem esse trabalho que apareceu, inclusive, no próprio, em alguns artigos feitos pelos professores da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Nós tivemos algumas divulgações de um esforço justamente para entender como a formação, o estoque de capital fixo na economia gaúcha foi diretamente afetada pelos efeitos da enchente. Então, eu queria que vocês apresentassem o que é e como está sendo feita essa pesquisa, e na sequência a gente vai tentar traduzir para quem não é da área, e tentar entender o que é estoque de capital fixo e por que isso é tão importante se a gente está falando aqui em questões de desenvolvimento, não só regional, mas do país também. Bom, deixa que eu começo respondendo essa questão, né? Eu também sou professor
né, de contabilidade social, né, que é um tema que eu acho importante, né, e eu sempre brinco com meus alunos, digo que é a disciplina mais importante do curso de economia, né, além de ser a disciplina de macro, digamos, zero, né, tem uma questão importante que é entender os conceitos, né, que os economistas utilizam no dia a dia e entender grande parte, né, da linguagem dos economistas. Por exemplo, né, digamos, essa expressão, né, a formação bruta de capital fixo, que é um tema longo, né, ele reflete, né, a maneira, né, digamos, como a contabilidade social enxerga o que é investimento. Né. Para a contabilidade social e para a macroeconomia, né, os economistas, né, investimento são compras, né, de máquinas e equipamentos, né, gasto em infraestrutura. Essa infraestrutura pode ser uma infraestrutura não residencial, né, como, por exemplo, uma ponte, uma estrada, né, um prédio, né, e pode também ser uma construção residencial, uma casa, né. Então, são exemplos, né, de diferentes tipos de formação bruta de capital fixo, né. Há outros pequenos casos, tá? Mas esses são os fundamentais. Tá? E eles são importantes porque, né, porque o estoque de capital fixo, ou seja, se a gente olhar, somar os investimentos em máquinas, equipamentos e infraestrutura residencial e não residencial feita no passado, e descontando a depreciação, a gente vai ter um estoque de capital fixo, né? Tem um estoque de máquinas, equipamentos, estradas, né? Pontes, aviões, né? Que a gente possa pensar, portos, aeroportos, metrô, né? As máquinas que as empresas utilizam no processo produtivo, né? Os computadores, né? Os prédios, né? Que são utilizados para se produzir, né, para produzir o PIB. Né? Então, o PIB, digamos, o PIB é o processo, decorre do processo produtivo que é realizado a partir dessa infraestrutura, dessas máquinas e equipamentos, né, do estoque de capital fixo existente. Certo? Existem duas maneiras de estimar, de calcular o estoque de capital fixo. Né? Uma maneira é essa, que se chama o método dos estoques perpetuados, que significa acumular, né, os investimentos feitos em máquinas, equipamentos e infraestrutura residencial e não residencial do passado, né, e descontar a depreciação. A gente sabe que as máquinas e equipamentos vão perdendo na capacidade produtiva e valor ao longo do tempo. Então, esse é um método. Né? Existe um outro método que é menos utilizado, mas também pode ser utilizado, que é fazer o censo, né, do estoque de capital. Por exemplo, na Inglaterra se faz, de vez em quando se faz um censo na Inglaterra de ver o estoque de capital, né, que a Inglaterra possui. Né. Então, esse estoque né, digamos, de máquinas, equipamentos e infraestrutura, digamos, ele é posto, né, a se movimentar quando ocorre o processo de produção. Né. Então, a enchente, assim, né, digamos, causou dois problemas. Tá? Que a gente diz assim, um problema de fluxo, que é a produção do PIB. Né? As pessoas não tinham como trabalhar, as empresas estavam fechadas, né? Não tinham como acessar, as pessoas não tinham trabalhar, não teve produção. Né? Essa produção do PIB, né, digamos, ela vai se transformar, né, impostos, salários e lucros. Né? O imposto o governo arrecada, os salários dos trabalhadores vão viver com salários, os lucros das empresas, né, pegam um lucro, distribuem para os donos que vão comprar, né, seus bens de consumo e uma parte vão poupar para comprar novas máquinas e equipamentos. Então a enchente destruiu, né, impossibilitou, né, o processo produtivo. Mas a enchente também afetou, e é isso que a gente olha no texto, né, o estoque de capital fixo. Né, afetou a infraestrutura produtiva, seja, né, não residencial, residencial e de máquinas e equipamentos. Né.
foi isso que a gente tentou, que a gente procurou medir, né, ah, no texto para avaliar, né, qual foi o impacto, né, não só, que a gente poderia avaliar não só no momento da crise, né, mas o impacto que a gente poderia ter no mais médio e longo prazo. Não, perfeito. Então, uma das questões que o professor trouxe, que é importante a gente frisar aqui, é que durante toda a nossa conversa, quando a gente fala de investimento, nós estamos falando do investimento no sentido macroeconômico, né? Nessa noção de que o investimento vai gerar, é muito mais ligado ao produto, à produção. Então, é diferente desse, quando a gente escuta investimento, a gente não está falando aqui de investimento na bolsa, a gente não está falando de investimento especulativo, né? Então, é importante nós entendermos que justamente isso, a importância do capital fixo é que a gente enxerga ele como investimento porque ele vai nos dar esse potencial da gente produzir mais e melhor, né, a médio e longo prazo. Então, bom, o professor Adalmir ele já trouxe algumas questões mostrando justamente esses conceitos básicos, que é bastante interessante da gente se apropriar, até mesmo para entender como a crise climática, essa enchente, como isso vai afetar a economia do nosso país de uma forma mais aprofundada. E o que eu queria perguntar agora para o professor Alessandro é, entendendo esse desenho do trabalho que vocês fizeram antes da gente entrar nos resultados, entender como que a gente consegue colocar uma variável como desastre natural, justamente para estimar esse estoque de capital fixo, né? Então, como que entra o desastre natural, a enchente, e por que que é importante nós nos aprofundarmos nessa estimativa, no que isso pode nos ajudar ou ajudar os formuladores de políticas públicas. Legal. Essa temática ela tem avançado bastante na literatura, em função justamente de a gente estar nessa situação de crise climática, e a gente tem recorrentemente ao redor do globo uma sucessão de eventos climáticos extremos, né? A literatura, em geral, ela vai estar associada ela vai ponderar pelo tipo de evento, é uma primeira coisa importante, né? O tipo de evento climático. Então, por exemplo, existe uma literatura que vai discutir impactos de terremoto. Tem um tipo de impacto, uma situação, uma literatura eu me refiro à economia de desastre, né? Uma análise econômica dos desastres, né? Uma literatura muito com base japonesa. Tem muita literatura japonesa discutindo isso, mesmo porque o Japão é um país que tem esse histórico e tem essa análise. Existe também uma literatura que foca nesse tipo de evento que a gente viveu aqui no Rio Grande do Sul, que são as enchentes. No caso das enchentes, um elemento importante que a literatura aponta e que complexifica as estimativas se associa ao período de submersão. Quanto tempo tu vai ficar a tua estrutura, tua cidade, tuas casas ficam debaixo d'água. A ação da água, se é uma enchente rápida, uma subida, uma descida rápida da água, vai ter um efeito menor. Uma situação tipo que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, na qual em muitas regiões ficou muito tempo alagado, muito tempo submetido à água, tende a ter um impacto maior. Então, o primeiro elemento na literatura é diferenciar o tipo de evento, né? Aí, a partir disso, ver mais ou menos o que a literatura aponta de recorrências, né? E com isso a gente tentar analisar, particularizar isso aí para a situação local. Em geral, a literatura não aponta nessa magnitude, Adão, me corrija se eu estiver me lembrando mal, mas é em torno disso, de 1 a 2%, tá? Dependendo do tempo de submersão. Esse que é um dos eventos, a literatura tem apontado em alguns eventos. Tá? Uma estratégia que se faz é tentar também dar conta, isso o DE do Estado fez, que é o Departamento de Economia e Estatística do Estado, utilizando o georreferenciamento, né? São fotos de satélite, tentar ponderar esses elementos. Então, basicamente, assim, se faz é ponderar esse tipo de referência de impacto geográfico, né? Tentar uma medida de densidade da estrutura produtiva, né? Com o que a literatura aponta, né? Sujeito e sempre com uma clareza muito grande de que isso implica em riscos de erro, né? Então, a estimativa, muitas vezes, ela é mais interessante no sentido que ela mostra a tendência
do que ela mostrar um valor absoluto, que é sujeito a variações. E no caso específico do Rio Grande do Sul, quando foi feita a primeira estimativa, ainda estava debaixo d'água, né? Então, à medida que a água vai baixando e tu vai apurando, e esse processo ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul, tu vais refinando essas estimativas. Então, provavelmente as estimativas elas tendem a ir se ajustando ao longo do tempo, certo? Por quê? Porque eu vou mapeando de maneira mais adequada o nível de dano. A gente tu consegue identificar razoavelmente bem os danos infraestruturais, né, que isso aí tu percebe, mas, por exemplo, nas empresas, nos domicílios, isso é uma coisa que vai tem um certo tempo. Tá? Então, isso em linhas Só gerais, ok? para contextualizar, já te devolvo a palavra, a gente Uhum. está fazendo essa gravação no dia 27 de junho de 2024. Então é importante, como a gente está falando de um evento muito recente, é importante a gente entender essa questão temporal, né, que o professor até trouxe, mas só para todo mundo tá junto com a gente, entendendo aqui que a gente está um mês e meio, mais ou menos, de quando foi o início dessas enchentes, né? E ainda tu tem, porque tu teve uma heterogeneidade de estimativas, né? E parece que, assim, as estimativas estão convergindo razoavelmente para o que foi discutido, assim, mais no âmbito acadêmico, né? Do que propriamente na mídia, né? Me parece isso, pelo menos nesse momento, evidente, a gente tem que mapear isso aí. Antes de entrar especificamente, a questão da relevância desse tipo de estimativa, por que que a gente faz, tá? O Aldomiro mencionou uma coisa super importante, que é para nós enfrentar um choque na economia, uma situação excepcional, a gente tem que entender ela para, a partir disso, a gente poder desenhar a melhor resposta. Por que isso é importante? Porque como tu teve um choque muito grande no Rio Grande do Sul, uma primeira reação natural, sempre todo mundo faz, é procurar a referência mais próxima e aplicar. A referência mais próxima que a gente tem no Brasil de resposta a um grave choque ambiental, choque exógeno, foi a pandemia, certo? Só que, por que é importante observar o estoque de capital? Porque a pandemia foi diferente do que a gente está vivendo agora nas enchentes do Rio Grande do Sul. A pandemia, como o também colocou, ela afetou o fluxo, a capacidade de gerar renda, mas ela não afetou as instalações. As instalações estavam lá. Eu poderia, por exemplo, reduzir a circulação de pessoas, mas o estabelecimento continuava lá. Poderia diminuir a produção, mas as máquinas e equipamentos continuariam ali. Isso é uma situação onde eu tenho um choque de fluxo. No caso do Rio Grande do Sul, a gente teve um choque duplo. A gente teve o choque de fluxo, ou seja, salários interrompem, fluxo de renda interrompe, rentabilidade das empresas é interrompida, etc. Só que, junto com isso, além da questão do fluxo, a gente tem o choque no estoque, ou seja, existe uma perda de riqueza acumulada. Não só do estoque de capital fixo para a produção, mas também dos bens das pessoas. Né? Cada elemento desses, o fluxo, os bens, a riqueza privada e o estoque de capital tem que ser objeto de uma estimativa específica, na medida do possível. Mas a ideia e a relevância de estimar essas grandezas, ela se situa no sentido de identificar quais são os custos que a sociedade vai ter que incorrer para minimamente repor essas perdas. Né? Por quê? Porque a gente está falando de escolhas sociais que vão ter que ser feitas no sentido de alocar recursos para, por exemplo, definir a recuperação do aeroporto do Rio Grande do Sul, que ainda está com seus voos suspensos, definir o trem urbano, que atende a região metropolitana de Porto Alegre, que ainda tem vários problemas, definir quais a estratégia de recuperação da infraestrutura viária do Estado do Rio Grande do Sul, assim como definir processos, as empresas privadas vão definir processos de alocação para repor equipamentos, instalações, e assim como as próprias pessoas, as famílias, vão definir critérios para a recuperação de seus imóveis que foram afetados. Então, isso aí, a gente tem um cenário que nos orienta, assim, em linhas gerais, dada a perda de estoque, qual vai ser a estratégia de recuperação em termos de recursos. Obviamente, no sentido mais agregado, no sentido mais amplo, mas que nos orientam, assim, a responder ou a sinalizar para as estratégias de recuperação que o Estado e a sociedade vão ter que implementar. Isso vai envolver escolhas, né? Vai envolver tomada de decisão. Então, é importante a gente ter minimamente, é uma questão relevante, ter alguma estimativa crível dentro das limitações que ela tem para poder orientar os agentes públicos e privados nesse processo. Né? Então, em geral, isso vai se observar. Um primeiro elemento, né, que se faz
na questão dos desastres, né? É tentar dimensionar isso para dimensionar, inclusive, o tempo de recuperação, né? Quanto tempo a gente leva para a retomada ou pelo menos para a recuperação mínima, tanto da capacidade produtiva quanto do nível de atividade econômica. Não, perfeito. E como o professor trouxe também, como a gente está falando de uma estimativa, é importante nós entendermos quais são os instrumentos e os dados que nós temos, que a gente de fato vai poder utilizar, né, para ter essa estimativa. E isso já começa a ficar claro quando a gente fala de uma estimativa dos impactos diretos. Então, eu queria perguntar para vocês, o porquê da escolha, né, de ser os impactos diretos e quais são as dificuldades de mensurar, por exemplo, os impactos indiretos, né? Porque isso, claro, pode ser um volume substancial, mas também é difícil conseguir mensurar os impactos indiretos. Então, junto com isso, eu queria perguntar se a questão temporal é uma limitação, querendo ou não, né, que vai se ajustando e com o passar do tempo vai deixar de ser uma limitação, essa questão de impactos diretos e indiretos e outras dificuldades que surgem na hora de fazer uma estimativa de uma catástrofe natural. Aí, Domingos. Tá. Deixa eu responder, né, Luísa. Bom, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, né, que se relaciona com o Alessandro falou, né, por que a gente fez, digamos, por que afinal de contas a gente foi fazer essa estimativa, dar uma olhada nesses números? Começaram a aparecer vários números, né? Porque é isso, digamos, né? A catástrofe mostra, né, o que os homens, as pessoas, né, a humanidade tem de bom e tem de ruim. Né? Então, assim, começaram a aparecer números absurdos. Eu não vou entrar aqui em quem publicou o número absurdo, né? Não nos cabe aqui. Né? Porque isso, digamos, são grupos de pressão pressionando por recursos públicos. Né? E quanto maior é o número que eu disser ali, maior a probabilidade, digamos, de eu receber mais recursos. Um pouco essa lógica, né, que estava por trás dos números que começaram a aparecer. Daí isso a gente foi ler a literatura internacional, ver, digamos, né, quais eram os impactos sobre a infraestrutura. Né? E a partir, digamos, de uma média desses impactos, né, que a gente viu na literatura internacional, né, vamos ver qual foi o impacto em termos de uma medida do impacto, né, digamos, na infraestrutura do Rio Grande do Sul. Para isso, a gente se utilizou de dois trabalhos. Né? Um trabalho que eu e o Alessandro nós tínhamos feito, já até para a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, onde a gente olhou, né, que a gente chama de relação produto-capital. Né? Quanto de capital, quanto de estoque fixo de capital, né, nós precisamos para produzir uma determinada quantidade de produto. Por exemplo, né, uma unidade de capital, R$ 1 em capital, produz, digamos, 40 centavos de PIB, certo? Então, nós olhamos isso, né? Isso é mais ou menos a média aqui no estado do Rio Grande do Sul. Né? Daí nós olhamos, né, qual era o estoque de capital do Brasil, né, sendo que o Rio Grande do Sul tem uma relação produto-capital similar à do Brasil. Né? Nós sabemos qual é o PIB do Rio Grande do Sul, estimamos daí, né, qual seria o estoque de capital do Rio Grande do Sul. A partir desse resultado, dadas as experiências internacionais, nós estimamos que a perda de infraestrutura no Rio Grande do Sul, a perda, ficaria entre 1,5% a 2%, né, do estoque de capital fixo do Rio Grande do Sul. Né? Isso daria em torno de 20 e poucos bilhões, né, em torno de 25 bilhões de reais a 30 bilhões de reais. Né? Digamos, um número em torno desse. Né?
Então, nós olhamos, né, o Rio Grande do Sul, ele investe em torno de 16%, 17% do PIB. O PIB do Rio Grande do Sul são 640 bilhões de reais, né? Então, como nós investimos 16, 17 bilhões, dá um pouquinho acima de 100 bilhões de reais o investimento do Rio Grande do Sul, investimento produtivo, tá? Vamos chamar esse nome investimento produtivo. Claro que pode fazer um investimento financeiro, digamos. Eu posso comprar Bitcoin por $1 e vender por 70 mil dólares. Ganhei, multipliquei meu dinheiro por uma imensidão, né? O que eu produzi, o que aumentou a capacidade produtiva da economia brasileira e gaúcha? Nada. Certo? Eu enriqueci. Então, mas o que foi produzido né? O que produziu de PIB? Zero. Tá? Então, o que importa é o investimento, para nós aqui, economistas, né, de macroeconomia, é o investimento produtivo. Aquele investimento em máquinas, equipamentos e infraestrutura que vão permitir o aumento da capacidade produtiva da economia. Né? Então, o que nós observamos é isso, né, que a perda em infraestrutura no Rio Grande do Sul, né, decorrente da enchente, vai ser entre 25% a 33% do total de investimento feito num ano. Né? É um volume bastante considerável de recursos, mas é algo plenamente factível de se recuperar. Né? Para a gente voltar à situação anterior, né, que nós tínhamos antes da enchente. Né? É claro que nós queremos construir uma infraestrutura que seja resiliente, né, aos impactos climáticos. Tá? Mas, num primeiro momento, nós queremos voltar ao que existia antes. Tá? E, nesse sentido, né, dos efeitos, né, dos impactos climáticos, né, se a gente olha a literatura internacional, a gente vê um papel fundamental que a infraestrutura desempenha. Quanto mais rápido se recupera a infraestrutura, mais rapidamente a economia volta, né, ao período, à situação que estava antes da crise. Né? Por exemplo, né, digamos, né, uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que fazia negociações entre Caxias do Sul e Lajeado, duas das principais cidades do interior do estado aqui, duas cidades que têm uma tradição industrial bastante importante. Né? Não tinha estrada para fazer. Mesmo se as duas empresas não tivessem sido afetadas pela enchente, a sua capacidade produtiva se teve a mesma, né? Então, qual foi o efeito direto nessas empresas da enchente? Nada. Mas teve um efeito indireto, porque elas não podiam negociar, elas não podiam, né, comercializar entre elas. Tá? Então, o primeiro ponto importante para ter a recuperação rápida também, né, desses processos é tu recuperar a infraestrutura. Quanto mais rapidamente se recupera a infraestrutura, mais rapidamente se volta à situação pré-desastre, do ponto de vista da economia. Né? Mas agora a nossa estimativa tem, digamos, algumas coisas importantes que não entram na estimativa. Tá? Não entra, tá, uma perda importante, que são, né, os móveis e os eletrodomésticos das famílias. Os automóveis das famílias também não entram. Né? Os automóveis das empresas entram na nossa estimativa, mas os automóveis das famílias não entram. Uma perda importante. Né? Não entram na nossa estimativa os estoques que as empresas tinham. Tá? Porque isso, né, estoque, né, também não entra na nossa estimativa. Pode ter um efeito, certamente teve um efeito importante, né, no estoque, principalmente das empresas que foram mais atingidas. Né. Mas agora, o Alessandro tocou num ponto importante, né, que os mais atingidos, né, pelas enchentes são as famílias mais pobres, que foram afetadas diretamente pela enchente, né, e as empresas menores, que também, né, são mais diretamente atingidas pela enchente. Porque uma grande empresa, né, ela tem seus
processos produtivos distribuídos no território. Né? Uma pequena empresa, ela tem seu processo produtivo concentrado no território. E se foi atingido, acabou seu processo produtivo. Tá? Além disso, a capacidade financeira de uma grande empresa, né, substituir rapidamente uma máquina e um equipamento por uma máquina nova, ou consertar aquela máquina, né, é muito rápido. Uma pequena empresa que foi atingida, né, a capacidade dela, né, comprar máquina nova ou reformar a máquina, né, é um processo demorado. Muitas vezes vai significar que a empresa vai ter que se readaptar, vai perder a máquina, vai perder a capacidade produtiva. Né. E são justamente, né, a população mais pobre e as empresas, né, com menores e com menor capacidade, né, financeira, os que mais vão sofrer com a enchente, vão ter maior dificuldade, né, certamente. Né. E esse é um problema, né? Esse é um outro. Depois talvez a gente pudesse conversar também sobre as cidades que foram atingidas, né, dessa questão, né, de repensar as cidades brasileiras. Né, como é que a gente pode pensar cidades brasileiras que sejam capazes, né, de fazer frente a esses eventos climáticos? E daí me vem, sempre quando eu penso em evento climático, me vem, né, a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, que é comum, digamos, é recorrente, né, os problemas de enchente lá em Petrópolis, e sempre a população mais pobre sofrendo os efeitos maiores. Né? Como é que a gente poderia repensar essas questões, né, a partir desse grande desastre, né, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né, e na região metropolitana de Porto Alegre, né, e também ali na região, né, do Vale, ali, né, na cidade que eu falei aqui, Lajeado, Estrela e Arroio do Meio, que também foram muito atingidas. Muito interessante esses resultados que vocês chegaram, né, e nos apresentaram. Ele é interessante para a gente conseguir dimensionar o real impacto disso tudo que aconteceu. E já fazendo gancho com isso que o professor Adalmir trouxe, que é da gente pensar em uma reconstrução mais inteligente, por assim dizer, né, que talvez não é fazer mais do mesmo, não é só tapar buraco. Essa é uma discussão muito pertinente que a gente com certeza vai trazer aqui em um outro momento no Diálogos Find, justamente para entender que, bom, a gente não pode só business as usual, né, que se fala, a gente não pode só tapar os buracos, mas entender que esse investimento que é necessário para reconstruir, e quando vocês trazem essa noção de voltar ao que era antes da pandemia, ó, da enchente, a voltar ao que era antes da enchente é muito mais a questão de valores, que a gente está falando de produção, né? Não que seja da mesma forma, porque acaba sendo muito necessário a gente repensar justamente nesse contexto de crise climática que, bom, a gente precisa desse investimento, mas como vai ser a melhor maneira da gente, de fato, empregar esse investimento, né? Colocar usar esse valor. E é justamente nessa necessidade de capitalização, né, para reconstrução do Estado, que eu faço a pergunta para vocês. São duas em uma, na verdade, que daí a gente já finaliza o nosso papo. A primeira é qual o caminho que vocês acreditam que é o mais robusto, né, vamos dizer assim, que vai dar mais possibilidade da gente se reerguer. Se a gente está falando de investimento público, a gente está falando de investimento privado, e mais do que isso, né, o que já foi proposto até o momento, o que já se falou que vai ser feito, se vocês consideram que está sendo suficiente desses dois setores, né, a gente está falando tanto do governo quanto também das iniciativas privadas, se vocês consideram que os esforços que estão sendo feitos, eles estão sendo suficientes, ou se não, se é necessário ir numa outra direção. Bom, eu acho, me parece que um elemento primordial, né? Tudo é muito assimétrico, tá? Eu acho que articulando isso com o que o Adamiro falou anteriormente, o choque, ele aconteceu, mas ele foi muito assimétrico. O que isso quer dizer? Muita gente sofreu muito, muita gente não sofreu tanto,
ele é assimétrico em termos das dimensões, né? As famílias mais pobres, as empresas menores sofreram mais. Então, essa é uma primeira coisa que nos chama a atenção e que a gente tem que ter isso em mente quando pensa na resposta. Sim, isso, na verdade, isso já é uma tendência que está colocada, já vem colocada de antes, né? Já vem colocada desde 2008, né? Mas creio que na pandemia isso ficou mais explicitado. A gente está assistindo aos nossos olhos o retorno do Estado ao picadeiro, ao palco, né? Ao palco, ele está voltando, o Estado está voltando. Evidente, a gente sabe que, dadas as questões institucionais históricas de um país conservador e historicamente atrasado, né? Historicamente, os últimos países a abolir a escravidão, país que demorou para restabelecer sua democracia, um país que demorou muito para universalizar a educação básica. As limitações da nossa trajetória enquanto sociedade e civilização aqui no Brasil, a gente é resistente a mudar. E a gente assiste esse processo de resistência e de permanência do que a gente pode chamar de neoliberalismo ainda, no momento, numa situação que a gente vê o mundo inteiro se desviando dessa trajetória, indo para uma nova trajetória. Então, sim, o governo está voltando, só que o governo tem muitas dificuldades de voltar no Brasil no nosso contexto institucional atual. É um elemento importante para o nosso atraso e nossa perda de posições relativas perante as demais economias emergentes ou ascendentes do planeta, né? Então, isso é um fato dado, é uma característica da América Latina atual. Por que a gente tem que ter isso em mente? Porque tu vai ter um elemento, sim, que é o Estado atuar, mas vai ter um elemento que vai ser a disputa de que atuação é essa. Em termos da resposta, eu acho que a resposta está andando, existem limites. O primeiro elemento que o Estado tem que atuar é justamente na provisão de bens públicos, e é isso, eu retorno ao que o Aldomiro colocou. O primeiro elemento a atuar é na infraestrutura. Acho que está tendo algum movimento nesse sentido, a gente tem que ver a velocidade disso. A gente tem um imbróglio, que me parece imbróglio, uma situação que não está clara ainda, que é o retorno, por exemplo, do aeroporto do Estado, não tá claro ainda como é que vai voltar, os termos. Existe uma discussão com o concessionário, a questão do transporte coletivo, a questão das estradas. Então, esse retorno está acontecendo, uma coisa que me parece que é uma prioridade, mas ele tem um certo tempo. Tá? E tu tem uma questão dos recursos aí na disputa de recursos para recuperar esses fluxos que foram interrompidos, né? Notadamente tem uma pressão muito grande para recompor salários, para recompor a situação das empresas, muitas empresas perderam estoque, né? Só que aí tem uma questão de fundo, né? Uma fração muito do que está sendo colocado está sendo, por exemplo, a renúncia de cobrança da dívida estadual. Que não é necessariamente um dinheiro novo, né? Mas a União vai abdicar de receber os pagamentos devidos pelo Estado do Rio Grande do Sul em relação à sua dívida. Isso pode abrir um espaço fiscal para o Estado do Rio Grande do Sul alocar recursos, né? Uma possibilidade, é positivo, evidente, tudo isso é positivo, mas é uma questão assim a se ver. Tem uma discussão muito grande de acesso ao crédito. Então, BNDES, os bancos de fomento aqui estaduais, regionais, alocar recursos para a recuperação. Aí também é uma questão em que medida muitas das empresas atingidas, especialmente as menores, as pequenas, né, têm condição de acessar esses créditos. Elas têm condição de gerar um fluxo de renda capaz de ser viável tomar crédito para recuperação. Uma questão em aberto, mas muito está vindo por esse canal. Acho que uma questão fundamental é garantir a renda e garantir a recuperação das moradias das famílias. Isso é uma questão que me parece está andando. Teve meus primeiros pagamentos do governo federal de um auxílio, né, em torno de R$ 5.000 para as famílias mais atingidas. Existe uma faixa de renda que vai ser atendida por alguma forma de construção de casa, mas eu acho que esse é um elemento que teria que ser mais intensificado. Eu acho que proteger os mais pobres, pensar, por exemplo, uma questão que está colocada na cidade de Porto Alegre, na região metropolitana, né? Os abrigos estão sendo descontinuados, né? Onde é que as pessoas estão indo? As pessoas estão voltando. Muitas pessoas moravam em regiões inadequadas para moradia, né? Que foram alagadas, que provavelmente
no cenário de mudança climática, sofrerão novamente isso aí, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. É viável reconstruir, pensar num retorno? Essa é uma questão, são questões assim bastante prementes, né? Que me parece que no cenário tu tem um espaço, evidente, de resposta imediata, mas a minha preocupação é que à medida que a situação aguda passe, essas questões elas se insiram, caiam no leito normal da austeridade, que é o cenário que está colocado dentro, como eu mencionei antes, dentro do arranjo institucional de opções que estão sendo superadas, e não são capazes de responder às demandas do século XXI, do momento de transição climática. Então, acho que existem limitações, tá? Acho que existe um processo de necessidade da resposta, essa resposta está vindo, mas eu temo que ela não vá, ela talvez até mitigue um pouco os danos, mas ela não me parece, apenas eu não consigo enxergar ainda, para além de manifestações de intenções, eu intensivo ver os atos, né, da efetiva construção das resiliências. Que aí entra um ponto importante. A estimativa que foi feita é uma estimativa que pensa esse dano como uma depreciação acelerada. Ok? Então, o que acontece? Eu repor esse valor seria eu repor esse estoque de capital, principalmente se a gente for pensar em moradias e infraestrutura, repor a condição anterior ao desastre. Certo? Então, o que acontece? O que a gente sabe? A gente sabe que não vai bastar recompor a depreciação. A gente vai ter que construir resiliências. Um exemplo, se eu tinha uma ponte no mesmo plano da estrada, agora eu tenho que fazer uma ponte diferente. Uma ponte que não é voltar à ponte antiga, mas uma ponte nova capaz de, talvez, suportar outro tipo de choque climático, que tende a acontecer novamente no futuro não tão longo. Isso aí é uma preocupação, porque para isso a gente precisa de uma lógica de investimento que pode ser, não é uma questão de desenho, né? Público, privado. A questão é ter um investimento. O que nos parece também é que para muitos desses tipos de atividade, o investimento privado, na medida que ele tem a limitação de ganho de rentabilidade, ele não vai vir. Porque o investimento privado ele vem à medida que há expectativa desse investimento gerar rentabilidade. Provavelmente para uma série de obras de infraestrutura, essa rentabilidade não está colocada. Eu vou depender do setor público. Mesmo a concessionária privada está demandando recurso público para fazer o reparo de vários equipamentos. Várias concessionárias privadas estão solicitando apoio governamental para isso. Então, isso vai implicar em investimento privado, estatal. E a gente tem um contexto que se fez uma certa flexibilização no contexto imediato do desastre, né? Mas é uma questão que a gente tem que pensar, porque isso é uma coisa importante, porque transcende a própria crise no Rio Grande do Sul. É óbvio, a gente está, de novo, no Rio Grande do Sul a gente tem um caso agudo, mas esse caso agudo ele se expressa também para o resto do país, que é a construção das resiliências ambientais, num cenário que a gente vai ter vários choques. A gente falou aqui, mencionei antes terremotos e inundações, mas a gente tem que conceber também respostas às secas, à falta de chuva, como a gente está agora observando no Cerrado, que está no Pantanal, tem um incêndio, na Amazônia. A gente precisa pensar isso de uma maneira mais articulada, com um maior protagonismo estatal. Não vejo, acho que nada contra a capacidade privada de contribuir, mas acho que me parece que, como isso a gente está pensando muito em externalidades e provisão de bens públicos, não vai vir, não tende a vir majoritariamente do setor privado. Acho que o setor privado vai ter um papel coadjuvante a partir do protagonismo do setor público. E aí é uma questão que, de novo, as respostas no processo agudo acho que estão vindo, estão dentro do que é possível, só que a gente tem que pensar, para além da resposta, uma nova concepção do setor público no Brasil. Eu insisto, a gente opera no Brasil numa frequência que a gente concebe o setor público ainda nos parâmetros do neoliberalismo dos anos 90. Né? Meados dos anos 90, final dos início dos anos 2000, está superada essa visão, o mundo não comporta isso, e basta para isso a gente olhar as experiências dos Estados Unidos, da Europa, chinesa, japonesa, indiana, ou dos países que estão chegando agora com risco de nos ultrapassar, como a Indonésia, talvez um pouco mais atrás do Vietnã, Malásia.
Enquanto que nós da América Latina, e notadamente o Brasil, a gente está paralisado numa concepção, uma visão, em concepções que estão levando à regressão da nossa estrutura econômica. Então, acho que um elemento importante é pensar nesse papel do Estado, para além mesmo do próprio choque. Evidente, a resposta é importante, mas a gente tem que pensar uma capacidade de construção de resiliências, repor esse choque, mitigar o dano para as pessoas, né? Acho que priorizar mais, de maneira intensa, os mais frágeis, os mais pobres, fazer políticas bem focais, identificando com precisão as empresas que precisam de apoio. Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Focar quem efetivamente necessita. Isso também é uma preocupação que se tem, porque muitas vezes, se vocês forem olhar, é difícil mapear exatamente quem necessita, uma coisa para pensar, para aprimorar esse processo. Mas eu acho que, de maneira mais ampla, assim, repensar o protagonismo do investimento público, no sentido de partir para construir uma estrutura, uma infraestrutura, construir arranjos compatíveis com o desafio do século XXI é imperativo, e a gente não está vendo isso. Então, nesse sentido, é um alerta que eu acho que cabe a todos, independente, evidente, tem a questão específica do Rio Grande do Sul, né? Mas a todos nós, estamos inseridos aqui no país precisamos construir um país que seja apto a lidar com esses desafios nas décadas que estão vindo, é repensar essas questões. Porque se não tiver investimento em resiliência, a gente não vai ter como condição de responder a esse cenário de mudança climática. Perfeito. Queria agradecer, acho que para todo mundo que está nos assistindo, isso foi uma aula, né? Muito conhecimento, tanto a nível teórico, a nível aplicado, e é muito interessante ver as possibilidades que a gente tem dentro do nosso campo, né? Dentro da economia, para conseguir atuar de uma forma a enfrentar as consequências dessa crise climática e sentir, né, como que a gente pode auxiliar, seja na questão de construção de indicadores ou justamente de estimativas. Isso é realmente muito interessante. A gente agradece muito a vocês por dividir conosco os resultados dessa pesquisa, e se tiverem, inclusive, um material escrito, acredito que saiu já uma matéria, né? Então, a gente vai disponibilizar também aqui para quem quiser ter esses números mais frescos, né? Então, a gente vai deixar aqui na nossa descrição tanto o livro dos professores, quanto também uma matéria que traga esses dados escritos, né? Então, queria agradecer imensamente a vocês dois, foi um prazer, e agradecer a todos que estão aqui nos assistindo, dizer que esse foi o nosso segundo episódio, né, que foi justamente sobre os efeitos da enchente, sobre o estoque de capital fixo aqui no Rio Grande do Sul, e convidar todos para nos acompanhar aqui na nossa plataforma, agora aqui no YouTube, justamente para nos acompanhar e para estarem a par de todos os novos episódios que nós vamos ter nessa primeira temporada, que é sobre as crises climáticas. Então, professores, muito obrigada e até a próxima. Obrigadão. Obrigado. Até.